Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Já tem algumas pessoas chegando aqui, mas vamos iniciar. Pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso fórum. Meu nome é Kate, eu estou como líder de projetos aqui na Integratio e eu irei realizar a mediação hoje aqui do nosso bate-papo. Hoje nós iremos conversar sobre a Resolução 83 do Gabinete Militar do Governador, GMG, que estabelece os requisitos mínimos para elaboração, análise e aprovação da segunda seção do Plano de Ação de Emergências de Barragem no estado aqui de Minas Gerais. Bom, desde já eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos e todas aqui nesse fórum, especialmente, agradecer aos nossos palestrantes pela disponibilidade de estarem aqui conosco nessa tarde. E eu gostaria de agradecer também a toda a equipe da Integratio que se mobilizou para que esse momento pudesse ocorrer. Hoje nós teremos 4 palestrantes: Guilherme Ferrari, que atua aqui com a gente na Integratio, a Fernanda Almeida e o Felipe Martins, que atuam no escritório Máquia Antunes Advogados, e o Gilmar, que está aqui hoje como representante da Defesa Civil do município de Congonhas. Bom, antes de começar, eu gostaria de informar que esse fórum está sendo gravado. Gostaria de solicitar também que as perguntas fossem enviadas no chat, com o respectivo nome, a quem elas se direcionam, o palestrante a qual elas se direcionam. E assim, no final de todas as apresentações, nós teremos um momento de trocas de respostas e de diálogo com os palestrantes. Bom, nós vamos iniciar nosso bate-papo, a nossa conversa aqui hoje com o Guilherme Ferrari. Vou apresentar um pouquinho mais do Guilherme para vocês. Guilherme é geógrafo, graduado pela PUC Minas. Ele possui pós-graduação em gestão de projetos. Ele é especialista em planos de ação de emergência de barragens. Possui mais de 14 anos de atuação no mercado e atualmente está como diretor de projetos aqui na Integratio. Guilherme, com você, fique à vontade. Obrigada. Obrigado, Kate. Primeiramente, agradecer, a presença de todo mundo para que a gente possa discutir que uma troca de ideias, troca de experiência, de avaliação sobre essa resolução que é tão importante para todos os empreendedores que possuem barragem no estado de Minas Gerais. É uma honra estar tendo esse fórum para poder compartilhar essas percepções com vocês, porque a gente fez uma avaliação, bem criteriosa da resolução para trazer os principais pontos para essa discussão, porque ela é muito ampla, difícil de trazer tudo. E também a gente focou naquilo que foi de alteração da Instrução Técnica 01, que era o documento anterior. Tá? Então, para condensar, porque se a gente fosse falar sobre a resolução como um todo, precisaria aí de umas 4 horas. Então, para não ficar muito extenso, a ideia foi dar essa resumida e trazer os principais pontos. Vou compartilhar minha apresentação. Se alguém quiser interromper, podem ficar à vontade, tá? Bom, então hoje vamos falar sobre a resolução GMG número 83. Aí sempre puder te dar 10 pontos, dá. A pauta da reunião, da apresentação. Então, é a introdução, uma breve introdução, depois discorrer mais sobre as principais alterações da resolução, mais uma vez
em comparação, né, com a instrução técnica. Então, aquilo que já era solicitado pela instrução técnica, a gente não vai se debruçar sobre, pelo entendimento que a maioria das pessoas já tem conhecimento. Quais são os principais desafios para se adequar à resolução e quais são as medidas necessárias para adequar a essa legislação? Então, a parte dos aspectos legais, vou trazer bem resumido, porque nós teremos dois especialistas que vão tratar especificamente desse ponto. Mas eu achei importante trazer para reforçar. Então, primeiro, né, esse instrumento ele foi elaborado pelo Gabinete Militar do Governador e pela SEDEC, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Tem o mesmo responsável, né, o mesmo gestor. A resolução traz o nome do gabinete, mas a gente sabe que teve uma participação efetiva de toda a SEDEC, sobretudo da Diretoria de Segurança de Barragens. Atendimento ao decreto 48078 de 2020, que direcionou para os órgãos do Estado a competência de fazer a avaliação dos planos de ação de emergência. Então, a resolução 83, ela está ligada à segunda seção do PAI, que está sob responsabilidade da SEDEC. E, como eu disse, vem para substituir a Instrução Técnica 01 de 2021. Ou seja, com a promulgação da Resolução 83, a Instrução Técnica ela foi extinta, né? Ela não existe mais. Então, todos os instrumentos agora estão na Resolução 83. Então, quais foram as principais alterações desse novo instrumento legal? Vamos passar pelo conteúdo dos artigos. Então, a ideia é para a gente apresentar na ordem assim, dos principais artigos e não na questão da importância. Porque a importância, o desafio, trazer mais para frente. Então, primeiro, o artigo 14 traz que a consulta prévia à SEDEC sobre métodos alternativos para simulado. Então, anteriormente, se o empreendedor queria fazer um simulado diferente, por exemplo, vamos fazer setorizado, não vou fazer com as AS inteiras, vou fazer com parte das AS, fazer em 2 dias, ou fazer com público específico. Não vou abordar todo mundo, vou fazer só com as escolas, ou vou fazer com todo mundo menos com as escolas. Bastava fazer o simulado e apresentava o relatório depois no antigo anexo D. Agora mudou. Se o empreendedor quer fazer um simulado diferente, a consulta à SEDEC tem que ser prévia, para que haja autorização e aí sim seja realizado o simulado. No artigo 23, traz a necessidade da RT para todos os estudos. Também veio uma alteração até para dar mais até credibilidade aos estudos que são realizados. Alguns eram exigidos, outros não. Agora, todos os estudos que permeiam o PAI, é necessário que tenha a emissão da RT. Né? Questão de ter responsabilidade técnica mesmo, ali ter um CPF vinculado ao estudo. Assim como houve também uma exigência maior de assinaturas, por exemplo, do responsável pela Compidec. É mesmo de distribuir mais as responsabilidades e atribuir a alguma pessoa, algum responsável por aquele estudo, por aquela decisão que foi tomada. O artigo 26, né, traz a população nas AS. Antes, quando era feito o levantamento para compor o plano de ação de emergência, poderia apresentar o dado das AS como um todo. Então, na zona de autossalvamento da minha barragem, eu tenho 1.000 pessoas. Agora, não pode ser somente assim. Então, eu tenho que falar que dessas 1.000 pessoas, tanto são moradores, tanto são trabalhadores e tanto é estimativa do público flutuante. Então, morador é mais fácil, o cadastro normalmente é feito em todas as residências. Os trabalhadores aí são nos estabelecimentos comerciais, estabelecimentos públicos, levanta-se o número, e do público flutuante, aí é aqueles que frequentam. É claro que não tem como saber o público flutuante na rua, mas nos estabelecimentos, sejam públicos ou sejam privados, dá para saber pelo levantamento da capacidade, ou pelo menos da média de atendimento. Então,
um determinado comércio, pergunta ao responsável, qual que é a média diária de frequentadores aqui? E, a partir desse levantamento replicado para todos, consegue ter uma ideia do público flutuante. Isso é para qualquer tipo de estabelecimento. O artigo 28. Isso é importante, porque traz a questão da reprovação do pai, que a lista desatualizada pode determinar a reprovação do pai, que é a lista de contatos. Antes não era tão rigoroso dessa maneira. É claro que exigia e era necessário que a lista de contatos, tanto interno quanto externos, estivesse sempre atualizada, mas antes não reprovava o pai, agora reprova. Então, se a SEDEC verificar que a lista está desatualizada, ela pode reprovar o pai. O artigo 32 traz a necessidade de avisar a SEDEC sobre o nível 2. Isso também já estava presente em praticamente todos os planos de ação de emergência, de barragem, no fluxograma de notificação. Todos lá no nível 2 tinha a comunicação à SEDEC. Só que não era uma exigência. Agora, ele veio para compor um artigo, ou seja, é exigido. É claro que a maioria colocava por necessidade ou mesmo por boa prática, agora é exigido. A barragem foi para nível 2, a SEDEC precisa ser informada. O artigo 37 aí traz a previsão do protocolo de ação para a relocação de hospitais e escolas. Isso também é uma novidade importante, porque prevê-se, né, a evacuação desses locais, e, obviamente, ele precisa ser considerado junto com os responsáveis, porque, principalmente em relação a hospitais, porque tem que retirar as pessoas, às vezes está em leito de internação, uma situação mais complexa, não dá para o empreendedor chegar e definir uma, uma evacuação, principalmente para o hospital, e antes que também era exigido para presídios. Isso tem que ser feito em conjunto com os responsáveis, porque eles que detêm as principais informações e os riscos de se fazer uma evacuação. Mas para o pai precisa ter esse protocolo para demonstrar como que vai ser feito e para onde que vai levar. Então, se tem uma escola e um hospital nas áreas, para onde que ele seria, onde que seria retomada a atividade? Seria uma questão de campanha e utilizar um outro prédio público que esteja, sei lá, desativado ou vai desativar para utilizar. Então, no pai tem que prever isso. Tem escola e hospital, informar onde que esse local ele continuaria o funcionamento a partir de uma remoção, que pode ser por um nível 2, nível 3 de emergência. Então, isso depende de definição de cada local. O artigo 40, então, ele traz a questão da redundância para sistema de alarme, também veio agora como uma exigência, que aí a redundância aqui não se trata de uma segunda forma de alertar as pessoas. Exemplo, tem o sistema principal de alarme, que é a sirene, e ter um drone ou carro de som que são utilizados em alguns locais. Aqui tem a ver com a redundância de acionamento. Então, o sistema de alarme ele pode ser acionado por um simples, né, aperto de um botão por alguém que está no centro de monitoramento, mas ele pode ser, a redundância seria o acionamento via rádio, via satélite, via telefone celular. Então, todo o sistema de alarme tem que ter essa redundância para o acionamento. O artigo 43, né, traz o compartilhamento de rotas, pontos de encontro e sistema de alarme. Para quem tem uma ZAS, né, compartilhada, isso até acredito que tenha a ver com o que está sendo feito em Congonhas, né, o Plano Municipal de Segurança de Barragens, porque ele é uma atividade pioneira nesse compartilhamento, lá todas as rotas, ponto de encontro, simulado, seminário,
ele é feito em compartilhamento das três empresas, né? Da Vale, da Gerdau e da CSN, que é essa ideia, você tem umas AS únicas, você vai compartilhar as atividades. Não dá para ser cada uma fazendo uma, porque ia gerar uma desorientação muito grande para as pessoas. Aqui a complexidade maior do sistema de alarme, eu vou tratar mais à frente. Compartilhar rota, ponto de encontro, placa é mais tranquilo. Agora o sistema de alarme, pela complexidade, ele é mais difícil. Mas está aí como uma exigência da resolução. O artigo 44 traz a padronização das mensagens e o som da sirene, que hoje depende do fornecedor, né? Cada empreendedor tem a sua sirene com a sua mensagem, um texto diferente e também o som, né? O brado, com partituras diferentes. Agora tem lá a partitura definida que todo mundo tem que seguir, todo mundo que tem a sirene, né? O sistema de alerta, ele precisa ter o mesmo som, até para qualquer pessoa conseguir identificar, independentemente de qual município que ela esteja, né? Então, identificar o som da sirene e que todas tenham o mesmo texto de mensagem para cada tipo de situação, seja para treinamento, seja para teste de sirene, seja para simulado, e o som padrão. O anexo 1 traz o detalhamento, os textos têm que ser seguidos e até a partitura lá do som da sirene, do brado. No artigo 57, aí ele entra como uma sugestão, né, não é uma exigência, que é a formação dos NUPDECs, né, os Núcleos de Proteção de Defesa Civil, que são grupos comunitários que vão apoiar a defesa civil local em situações de emergência e para treinamento simulado específico de barragem, né? O NUPDEC ele vai atuar muito voltado para o mapeamento de risco do município. Então, se ou naquela comunidade, se aquela comunidade ela sofre com deslizamento, então tem que ter um trabalho específico, ou com enchente, ou com queimada, e aquelas áreas que estiverem dentro da mancha de inundação, que elas também sejam trabalhadas. Então, aqui é uma sugestão que é fundamental a participação da comunidade, até porque todo o trabalho que é feito no PAI-BM é para a comunidade, então a participação dela é fundamental. E a comunidade conhece o local, conhece o território melhor do que ninguém. Então ela pode participar efetivamente, que isso, inclusive está na lei, né, que a comunidade precisa participar da definição, por exemplo, do plano de evacuação, mas quando se traz um NUPDEC uma questão organizada e empodera eles, isso pode ter um resultado muito melhor. A gente já sugere que tenha um uniforme, que tenha um regimento, que tenha inscrição, para que a coisa seja organizada e que seja realmente efetivo. Então, a formação dos NUPDECs nos territórios, a Defesa Civil, a Compidec e as empresas, o ideal é que sugira, né, que trabalhe para a formação, porque vai ser um reforço muito grande na mobilização e no reforço também da cultura de prevenção. Alterações nas placas de ponto de encontro, rota de fuga e alerta, que traz o artigo 62. Aí esse daqui, como é mais visual, a gente trouxe as alterações nas placas. Então, para demonstrar o que mudou, essa é uma atividade que todo mundo vai passar e é muito complexo porque tem locais aí que tem mais de 2.000 placas instaladas. Então, é uma operação muito grande fazer a adaptação, fora o custo de se adequar à resolução. Então, o ponto de encontro, qual que foi a alteração? A inclusão do número dele logo depois, né, da descrição do ponto de encontro. Isso vai de encontro a um pertencimento também da população em relação ao ponto. Então a pessoa já sabe, o meu ponto de encontro é o ponto de encontro 10. Isso vai facilitar até o entendimento e a localização, sabe? Eu sei que meu ponto é o 10 e ele fica ali. Porque hoje em dia, quando tem uma alteração na mancha de inundação, que seja em troca de pontos de encontro, normalmente a numeração ela é reclassificada. Então, se eu tinha um número de 1 a 100, se tirou o ponto lá, o 20, o 30, o 35, ia renumerando todos os pontos. Então, a cada simulada, o número
do ponto que a pessoa tinha que ir era 1. E agora, o ponto vai ser fixo. Então, coloca o ponto lá e aqui ele vai ser. Se entrar novos pontos, que seja um número na frente e não que haja reclassificação. Tá? E uma alteração também é a questão do telefone da Defesa Civil, que antes tinha a descrição para colocar a defesa, um número aqui da Defesa Civil Municipal. Aí tinha um espaço, né, para colocar esse número. E agora é o número da Defesa Civil aqui, né? Então aqui está a Defesa Civil Municipal, não dá para ver, e o espaço para colocar um número. E agora traz Defesa Civil com 199, que é um número geral. Essa teve alteração. E a retirada do telefone do SAMU. Então, tinha o SAMU aqui embaixo, agora não tem. Só Defesa Civil, Polícia e Corpo de Bombeiros. Da placa de rota de fuga. Então, foi a inclusão do termo em inglês, logo abaixo aqui da rota de fuga, que não tinha na versão anterior, porque aí fica padronizado com o ponto de encontro, principalmente para a área turística, né? Antes tinha a questão da ser só para a área turística, mas é interessante que seja para todos, até para ficar padrão. Pessoal, se tiver alguém com o microfone ligado, fecha fazendo favor. Então, a inclusão aqui do termo em inglês. E sobre os telefones, a mesma coisa, né? A Defesa Civil, agora o número padrão 199, e a retirada do telefone do SAMU. E a questão da área de risco. Aqui, ele tinha o termo em inglês apenas para a tradução da área de risco, mas não tinha para atenção. Então, também foi incluído aqui o termo em inglês e a questão, a mesma coisa dos telefones aqui embaixo, da Defesa Civil e do SAMU. Ou seja, todas as placas de ponto de encontro, de rota de fuga, de atenção, elas vão precisar ser substituídas pelas novas. E tivemos ainda a inclusão de algumas placas. Essa que tem um descritivo, né? Essa placa já era utilizada, mas ela não constava na IT. Ela não era obrigatória. Agora sim, tem a necessidade de instalar essa, né? Se está em área de risco, se ouvir a mensagem de voz e sirene, siga as rotas de fuga até o ponto de encontro mais próximo e também com o termo em inglês e com as dimensões, que é a mesma dimensão do ponto de encontro. Aí a ideia é que cada empreendedor faça um mapeamento das áreas necessárias para instalar isso, sendo os principais locais de aglomeração. Então, um parque, uma cachoeira, um lago, alguma coisa, um local de prática de esporte, é necessário colocar para que as pessoas saibam que aquilo ali, o que fazer numa situação de emergência, ou até mesmo numa situação de simulado. E as placas de início e término da área de risco. Aí a mesma dimensão do ponto de encontro, mas chamando a atenção que essas placas são facultativas. Fica a critério e avaliação da Compidec sobre a instalação. É claro que ela é importante, isso é fato, mas ela não é uma exigência. Vai depender muito de cada território. E o cuidado para essa placa, que não precisa encher a cidade, o território, principalmente se tratando de área urbana, dessas placas. A gente está até trabalhando e sugerindo que sejam em vias de grande movimento, avenidas ou rodovias, porque tem área urbana que pega diversas ruas. Não dá para colocar uma placa. A cidade tem mais placa de atenção de início e término do que de rota de fuga. Então, é mesmo ser bem criterioso, bem assertivo na definição dessas placas. E a sugestão que a gente dá é que seja em vias de grande movimento. Em ruas pequenas não seria tão necessário. Permanecendo aqui no conteúdo dos artigos, 63 traz a possibilidade, né, do aumento da distância entre as placas de rota de fuga. Aí, necessidade, mais uma vez, da aprovação da SEDEC. Essa é uma reclamação tanto de empreendedores, né, quanto
da população, da Compidec, a quantidade de placas, porque é mais placa para fazer manutenção, é mais placa para instalar, tem a questão da poluição visual, então placa de rota de fuga sempre foi um tema bem sensível. Então agora permitiu-se aumentar a distância, mas esse plano precisa ser validado pela SEDEC. Então, principalmente quando se tratando de uma reta, né, uma rua reta, e tem aquela questão dos 50 metros em cada, talvez não seja necessário. Alguns pode se ampliar até para 100. O cuidado maior é quando tem uma curva por conta da visibilidade, ou a rota de fuga ela dobra uma esquina, então essas obviamente continuam a necessidade de colocar, mas aquela distância de 50 metros ela pode ser flexibilizada de acordo com a característica do território. O objetivo aqui é mesmo tentar reduzir a quantidade de placas. A 54 traz a instalação, né, das placas em área de aglomeração de público flutuante, como eu tinha citado, né? Aquela placa, ela é importante principalmente para as pessoas que não são do território, saber que ali está numa área de risco. Então, é uma forma de aumentar a comunicação, ampliar a comunicação e a sensação também de segurança das pessoas. Se souber de alguma coisa, alguma situação de emergência, ela sabe o que precisa fazer para sair daquela área. A critério, né, da Compidec, aquelas placas de início e fim, como eu tinha comentado. Então, a placa de atenção ela é obrigatória em pontos de aglomeração e de início e término vai depender da avaliação da Compidec. O artigo 66 traz um documento informativa negativa de proprietários para instalação das placas. Aí, essa também é uma alteração importante, porque acho que todo mundo já deve ter vivenciado em algum momento, ou vai no futuro, de proprietários que não querem a instalação da placa, porque tem muito ponto de encontro que é para atender a apenas uma propriedade. Em determinados momentos, até mesmo uma única família. E, em algum desses casos, as pessoas não querem a instalação da placa. Está numa área particular, não, eu não quero que instale a placa. Nesse caso, é fundamental que tenha um documento, porque o ideal é que esse responsável assinasse o documento falando que tá ciente do risco, da necessidade, mas que abre mão da instalação da placa. Não sendo possível, e acredito que isso vai acontecer em muitos casos, que o documento seja, né, faça uma visita, converse o responsável, né, pela Compidec, assine o documento, de preferência com uma testemunha, relatando que aquele proprietário não aprovou, não quis a instalação das placas. E esse documento, ele precisa constar no PAI, com a assinatura ou do proprietário ou do responsável pela Compidec, e precisa ser enviado necessariamente à SEDEC. E até na resolução fala que a SEDEC vai avaliar se vai acionar o Ministério Público ou não. Então, teve essa situação, tem que ter um documento assinado, o documento vai para o PAI e vai para a SEDEC. Necessidade do CPF no cadastro da população, isso não havia essa exigência anteriormente, agora e até uma questão sensível, até porque envolve LGPD, e é complicado chegar e pedir o CPF da pessoa, mas agora é uma exigência, e todo o cadastro da população, o CPF das pessoas precisa ser solicitado. Vai ser um ponto de resistência da população em fornecer, mas agora é necessário, e reforçando, e claro, cuidado com a questão da LGPD. 74, disponibilizar os dados do cadastro social em Excel, KMZ e Shape. Antes não havia essa exigência, né? Às vezes era disponibilizado apenas o relatório geral, mas agora é necessário que todos os dados eles sejam entregues também
nessas três extensões, em Excel, em KMZ e Shapefile. E a inclusão dos locais com a presença de público flutuante nos mapas de inundação. Então, isso, muitos já era uma boa prática de localizar esses pontos, mas agora é uma exigência de que o mapa de inundação esteja lá marcado quais são o locais de público flutuante, com prioridade, claro, para aqueles de aglomeração. Ainda em sentido dos mapas, a padronização, né, de layout e simbologia dos mapas de inundação. Isso é para facilitar muito para a SEDEC, para avaliação, porque cada empreendedor tem o seu modelo, o seu layout de mapa e utilizava simbologias específicas para barragem, para rota de fuga, para outros, para ponto de aglomeração. E agora tem lá o detalhamento de como o layout que tem que seguir e quais são os símbolos utilizados para cada situação. Isso é muito para facilitar mesmo a análise e padronizar, né? É, eu acho que isso é importante para todo mundo. A questão também dos dados, né, dos mapas de inundação, assim como os dados do cadastro, serem também disponibilizados em Excel, KMZ e Shapefile. Envio dos comprobatórios de treinamentos internos para a SEDEC. Os treinamentos internos eles precisam ser feitos a cada 6 meses, e sempre que o treinamento, isso já era uma exigência, né? Então, mas sempre que o relatório, sempre o treinamento for realizado, é que seja feito o envio para a SEDEC, comprovando que o treinamento interno foi realizado. Comunicar a SEDEC com antecedência mínima de uma semana a ocorrência dos testes dessas atividades. Teste de Sirene, simulado e seminário orientativo, que é para que eles consigam acompanhar, primeiro saber, né, ter ciência dessas atividades que são importantes, são impactantes nos territórios, para que eles tenham ciência e para que, se possível, consiga mandar representantes. O 98 é o comparativo de pessoas participantes no simulado com o do ano anterior. Então, já é uma prática do empreendedor acompanhar essa evolução da participação, mas agora passa a ser uma exigência, tem esse comparativo. Continua não tendo a necessidade de um público mínimo, um percentual de participação, entendendo que é um processo facultativo, mas a SEDEC quer acompanhar a evolução da participação, sempre tentando que esse número, que esse percentual seja o maior possível. Daí até a necessidade do cadastramento estar sempre atualizado, porque o percentual de adesão é entre a participação no simulado e o público esperado que vem a partir do cadastramento. Então, esses dados precisam estar sempre atualizados para que a comparação seja com um número mais real possível. E aqui os novos critérios de avaliação do simulado, o artigo 101. Então, precisa se apresentar nome e localização das pessoas que não ouviram a sirene. Então, passa a ser uma pergunta, né, obrigatória lá no ponto de encontro, se a pessoa ouviu a sirene. Para quem não ouviu, lá também tem um registro do endereço da pessoa, ou do trabalho, ou de casa, de onde ela partiu, e esse levantamento ele precisa ser feito, esse estudo, para saber quais são os pontos onde está sendo mais difícil ouvir a sirene, entender a mensagem. E a marcação do tempo de evacuação, porque o número simulado ele é feito com população sem dificuldade de locomoção, mas com a dificuldade de locomoção é necessário fazer uma estimativa do tempo de evacuação, assim como para pontos de aglomeração e unidades prisionais. Então, até pela complexidade, né? Todo mundo sabe a dificuldade que é realizar um simulado com a população sem dificuldade. Então, incluindo eles, incluindo locais de aglomeração e principalmente unidades prisionais, o cenário ainda é muito, muito mais complexo. Então, não precisa se fazer, não é uma exigência fazer o simulado com esses públicos específicos,
mas que haja pelo menos um tempo de evacuação previsto, caso seja necessário, tem que ter esse tempo constante no PAI. E a sugestão, assim como para estabelecimentos de saúde, é que para de unidades prisionais, essa definição seja feita em conjunto com os responsáveis pelos locais, porque eles é que detêm o conhecimento, a dificuldade, o risco de tirar essas pessoas. Identificação dos locais que poderão ter abastecimento de água potável afetado. Então, independentemente do tipo, se é rede pública, se é poço artesiano, se é outra forma. Então, todos os locais precisam estar identificados. É claro que aqueles que são de abastecimento público é mais fácil, mas os individuais também. E essa informação, o ideal é que ela seja levantada junto com o cadastramento socioeconômico. Identificar qual é o tipo de abastecimento daquela área para saber qual que seria o real impacto se aquela área ficasse sem um abastecimento. O plano de abastecimento de água tem que ser assinado, né, agora pela fornecedora distribuidora de água, atestando que aquele plano ele é exequível. Então, é assim como a questão do Compdec, né, das assinaturas, dando responsabilidade também para a concessionária, que é, mais uma vez, a que detém o conhecimento do processo. Um ponto importante também, sobre os empilhamentos drenados, não suscetíveis à liquefação, que vão serem mais utilizados a partir de agora. Muitos já até utilizam, né? Então, esses que não são suscetíveis, eles precisam ser reavaliados no intervalo inferior a um ano. Então, anualmente, precisa ser feita a avaliação. Se for constatada a susceptibilidade da liquefação, esse empilhamento drenado ele passa a ser considerado uma barragem, tendo ser cadastrado no SIG-BM. Essa avaliação ela precisa ser atestada, né, com a RT, um profissional capacitado para fazer essa avaliação. E se for identificado isso, passa a ser tratado exatamente como se fosse uma barragem. E comunicar a SEDEC quando houver essas situações. Classificação dos níveis de alerta e emergência, alteração que possa colocar a barragem em risco, a segurança, possa colocar em risco a segurança da barragem e os acionamentos involuntários ou indevidos de sirene. Então, sempre acontecer isso, tem que ser comunicado. A SEDEC precisa ser comunicada. Alterou o nível de emergência, qualquer alteração na barragem que pode colocar em risco a segurança e acionamento involuntário ou indevido de sirene, que infelizmente é uma coisa que tem acontecido até com certa frequência. Então, esses foram os principais alterações que a resolução trouxe. E, a partir disso, a gente definiu assim, os principais desafios e o que fazer para adequar. Então, os principais desafios. Questão de manter a lista de stakeholders internos e externos sempre atualizada. A questão é que não tem um prazo definido para essa atualização. Fala que tem que manter atualizado, mas não fala qual que é a frequência de atualização. Então, qual que é a medida para adequação sugerida? É criar uma rotina para atualização desses contatos, e a sugestão que a gente traz é que seja mensal. Lembrando que a SEDEC pode verificar, fazer uma checagem e se identificar que está desatualizado, pode ensejar na reprovação. Entendendo que é difícil também de ficar atualizando sempre, até porque esses contatos não mudam com tanta frequência, mas o mais importante é se criar uma rotina. Então, a sugestão ela, mensal, pode ser quinzenal, pode ser bimestral, aí acho que vai muito de cada empreendedor. Mas o mais importante é se criar essa rotina. Criação do protocolo de ação para relocação de escolas e hospitais. Isso é complexo, depende de ter um local disponível para fazer, então isso vai depender de uma avaliação muito grande do território. Então, criar, né, em conjunto com os responsáveis pelos estabelecimentos, como eu havia comentado, a evacuação e acomodação desses serviços, retomando o quanto antes a disponibilização para a população. Trabalhar com os responsáveis, tratar juntamente da evacuação, que se está falando que é necessário realocar
vai, obviamente, precisar retirar, aí, principalmente no caso de hospitais. Então, como que vai ser feita essa retirada? Então, tem que trabalhar não somente o local para onde esse hospital seria removido, mas como que os pacientes seriam retirados de lá. Realmente criar um plano específico para isso. Adotar sistema de alarme unificado em caso de desastre compartilhada, né? Aí tem a questão da dificuldade por modelos e fabricantes diferentes. Então, unificar isso talvez seja um dos pontos mais complexos que a resolução trouxe, de unificar a alarme. Então, qual que seria a adequação? Já detalhando que é altamente complexo, que é integrar o sistema de alarme em um único local, que seja neutro, não pode ser nenhuma das empresas, né? Com responsáveis delas envolvidas. Então, você tem isso, por exemplo, pegando Congonhas, né? São 3 empresas, mas cada um tem o seu centro de monitoramento. A adequação seria, possivelmente, né, aqui uma possibilidade, tem que ser adotado um sistema único, claro. Mas uma sugestão é que defina-se um local neutro, mas que tenha representantes das 3 empresas, até por conhecimento das suas estruturas e de cada modelo de sirene. Padronizar as mensagens de emergência e som da sirene, né? Aí que lá na resolução fala que tem um período de 6 meses, eu já trouxe a data aqui até 16 de outubro desse ano, as mensagens e o som da sirene precisam estar é, padronizados. Aí lá, como dá a possibilidade de ampliação, pode solicitar, né, para adequação, considerando a necessidade da realização de testes. Então, a partir do momento que troca lá a mensagem de voz, troca o som lá do bravo da sirene, precisa realizar testes. Talvez não seja. E para realizar teste de sirene, tem que fazer comunicação com a população. Então, é um processo bem complexo. Talvez solicitar, colocando, né, trazendo aí um cronograma. Não, obviamente, não pode ser uma solicitação simples de ampliação do prazo, tem que ser vindo em conjunto com um cronograma. E, em alguns casos, pode ser necessária a substituição da sirene. Se ela não, dependendo do modelo, não suportar a mensagem de voz da forma como está, tem que substituir as sirenes. Instalar novas e adequar todas as placas de sinalização. Como disse, é um cenário muito complexo, principalmente de rota de fuga, são muitas placas, né? Aí, uma possibilidade, ao invés de produzir novas placas, é adesivar as que já existem, que isso é uma forma de reduzir o custo. Tem uma questão logística de retirar a placa ali, colocar, talvez tenha que levar para algum local específico para fazer essa adesivação, mas certamente é mais barato colocar um adesivo em cima da chapa e reinstalar do que produzir placas novas. Documentar negativo de proprietário para a instalação das placas. Isso também é um desafio grande da dificuldade, né, das pessoas quererem assinar. Então, elabora um documento relatando a situação e ele vai ser assinado pelo responsável da Compidec e por uma testemunha, como eu já havia adiantado. Definir tempo estimado para a evacuação de unidades prisionais. Talvez seja o público mais difícil de evacuar por questões básicas, né? Tirar essas pessoas. Então, a medida para adequação é essa, a construção conjunta com os responsáveis pelo estabelecimento. Então, se tem lá um presídio, uma cadeia, busca uma discussão com eles para entender a dificuldade, o complexo, quantidade de detentos, como poderia ser feito, mas também uma sugestão é envolver a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado para se definir esse tempo de evacuação, porque, mais uma vez, detém o conhecimento. Identificar os locais que poderão ter abastecimento de água potável afetado, tanto público quanto particular, né? Então, sugestão para adequação, obter essas informações durante a atualização do cadastro socioeconômico individualizado. Tem uma pergunta lá no cadastro, qual que é o tipo de abastecimento dentro daquela residência. Bom,
é isso. Queria agradecer novamente a oportunidade, né, de tratar desse tema com vocês de grande relevância e fico aí à disposição caso haja perguntas. Obrigada, Guilherme. Foi excelente a explanação. Bom, agora nós vamos ter a participação da Fernanda Almeida e do Felipe Martins. A Fernanda, ela é advogada com graduação pela Faculdade Milton Campos e especialização em Direito Ambiental e Minerário pela PUC Minas. Ela coordena atualmente a área de Direito de Mineração e Direito Ambiental do escritório Mac Antunes Advogados aqui em Belo Horizonte. O Felipe Martins também é advogado, formado pela Universidade do Maranhão, especializado em Direito Societário e Minerário, com mais de 20 anos de experiência no mercado mineral, e atualmente ele é diretor executivo da Resource Strategic Metals e atua no escritório Mac Antunes Advogados também aqui em Belo Horizonte. Bom, a apresentação já está aí, fiquem à vontade, a fala é de vocês. Obrigada, Felipe, obrigada, Fernanda, por estarem aqui conosco. Kate, boa tarde, obrigada. Guilherme, boa tarde, tudo jóia? Belíssima apresentação. Obrigado a vocês, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Bom, seguindo, né, a apresentação do Guilherme, muito boa, com muita clareza, e relatando aí as novidades, né? Algumas novidades assim que a GMG nos trouxe. Vamos trabalhando aqui rapidamente sobre a legislação que está em vigor no plano nacional e no estado de Minas Gerais, para a gente ter uma contextualização básica do que a gente está tratando. Obviamente, a GMG é muito recente, né? Nós temos, muito provavelmente, uma adaptação, um período de adaptação do que a normativa nos traz, e em termos de discussões judiciais, está tudo muito novo ainda, nós vamos ver, né, o que vem pela frente, que os participantes aí, tanto stakeholders de projetos de mineração e outros afetados por barramentos em geral, quanto comunidades e órgãos públicos de controle, vão lidar com isso ao longo do tempo, né? Nós temos no Brasil a Política Nacional, né, de Segurança de Barragem, 12334 de 2010, que traz um contexto geral, nomenclaturas, definições do que os estados deverão fazer em relação a um plano de segurança nacional, seguindo os terríveis desastres aí em 2015, Mariana, lá no Fundão, e no Córrego do Feijão, em 2019. Tivemos o gatilho aí para a lei estadual, né, 23291 de 2019, que trouxe a política estadual de segurança de barragens, e derivou de 2020, e nós temos o 859 de 2024, que deu base, né, para a DMV 83. No artigo 5º aí do decreto 48078, estão definidas as exceções, né, do plano do PAI, e no artigo 6º ficaram definidas as competências do GMG. Então, né, o decreto, o GMG soltou a resolução número 83, né, que culminou em todas essas alterações mais recentes. Então, com base nisso, a gente vai fazer uma explanação mais rápida, com o contexto geral, apenas linkando aí o que aconteceu com a legislação de forma geral, retirando do contexto um pouquinho a resolução 95 da ANM, que é uma resolução bastante complexa, que trouxe parâmetros muito aprofundados, né, em relação não somente às questões do Felipe, desculpa te interromper, é porque seu áudio está dando uma cortada. Não sei se é só para mim. Pegar um computador mais velho. Um pouco mais. É porque em algumas palavras deu uma cortada. Ok. Só retornando um pouquinho, a gente tentou se desvincular um pouco da resolução 95 da ANM, que é um pouco mais complexa e que, nos anexos, só remete a uma seção, né, do IBM. Então, vamos fazer uma coisa um pouco mais curta, mais relacionada à GMG, para a gente não estender demais, e podemos, obviamente, discutir as outras
legislações correlatas aí em outras oportunidades. Eu quis trazer para vocês, eu e o Fio trouxemos, uma breve explanação de onde que surgiu o PAI, né? Porque o PAI, ele é elaborado, ele é um instrumento que está dentro do Plano de Segurança de Barragem, que foi instituído no Plano Nacional de Segurança de Barragem, que também é regido pela legislação estadual, e o PAI, ele é um documento, Carolina, se você quiser passar, pode passar aí a apresentação. Ele é um documento que ele foi estipulado pelo Plano Nacional de Segurança de Barragem e ele é regularizado aqui em Minas Gerais pelo Decreto 48078. Então, além da seção que é de responsabilidade da Defesa Civil, que é a segunda seção, o PAI é um documento extremamente extenso, né? E aí que ele demanda a atuação de vários órgãos e várias entidades para poder tratar de todos os assuntos e todas as espécies, pessoas e patrimônios e questões que podem ser impactadas, né, pelas barragens, por um eventual rompimento. Eu trouxe aí para vocês até um fluxograma de uma análise do PAI, porque ao final de tudo, né, quem faz a análise do PAI é a FEAM, que ela aprova o documento final fechado. E aí tem um fluxograma de como que a análise, então, primeiro, cada sessão tem que passar por cada casa de responsabilidade, ter sua aprovação em cada caso, para no final o documento enxuto, fechado, ser encaminhado para a FEAM para aprovação. Carol, pode. Só um comentário rápido. A gente considerou bastante positiva esse incremento e a especificidade na seção 2 do envolvimento do cliente. Porque a Defesa Civil, em termos gerais, tem o melhor conhecimento, na nossa opinião, das áreas que podem ser afetadas, né, pela mancha de inundação e por eventuais ocorrências relacionadas às barragens de mineração. Então, a responsabilidade desse IDEC não aumentou nem diminuiu, ela já era definida e contornada aí pelo decreto 48078. Porém, agora ela está mais bem detalhada e muito contável, conjunta pelo plano, e ela assume conjuntamente com o empreendedor, né, todas essas ações que serão relatadas no plano. Então, eu considero positivo porque, primeiro, o aumento do tamanho de a responsabilidade dos envolvidos no planejamento e na execução, e aumenta um pouco mais também o nível de segurança das informações apresentadas, uma vez que o conhecimento geral dos participantes da comunidade, stakeholders em geral, das áreas afetadas e a Defesa Civil, conjuntamente, tanto na informação quanto na manutenção e execução do plano. E até uma coisa, até o que o Guilherme tinha mencionado, eu acho que você tinha mencionado, Guilherme, sobre o prazo que foi aí definido na legislação para a Defesa Civil aprovar o PAI. No fluxograma do slide anterior que eu apresentei para vocês, tem aí falando que, teoricamente, o PAI como um todo seria aprovado em 300 dias. Só que a Defesa Civil agora tem 300 dias para analisar os documentos referentes à sessão dela, né? Então, a gente aí, né, prever que talvez vai ser um processo mais longo, assim, maior para o empreendedor conseguir ter a aprovação do PAI. Sim. Parte de uma resolução, o órgão agora também tem uma responsabilidade institucional definido pela resolução para que ele realmente faça a análise e a devolutiva desse documento em primeira mão. E aí, o outro ponto que a gente quis trazer aqui, né, é por que é tão importante essa regulamentação e que essas instruções e esse documento seja elaborado da melhor forma, né? Porque além da questão de segurança das pessoas, sabe, do meio ambiente como um todo, ao final da análise do PAI, tem a emissão do certificado de conformidade do plano de ação de barragens. E o empreendedor de emergência, o empreendedor precisa desse documento para pedir a licença de operação. Então, esse documento tá tão instruído e tão detalhado, é muito interessante, porque aí o empreendedor consegue ter um caminho bem delimitado de quais ações que ele precisa de seguir até obter a licença de operação. E vai trabalhar em movimento da redução da licença, pode ter problema com as adequações, né? Então, as adequações de terreno, as adequações de estrutura, etc., podem ser um fator complicador temporário para as renovações.
Gente, desculpa te interromper de novo. Fernanda, quando você fala, tá bem melhor para a gente escutar. Quando o Fio fala é que a gente escuta um pouco menos. E aí, como o Fio tinha falado no início, mencionando a Resolução 95, a gente aí trouxe aí um breve paralelo sobre a Resolução GMG e a Resolução ANM 95, porque a Resolução ANM 95 ela traz um apanhado muito mais geral, sem detalhar como vai ser elaborado, né? Lá eles chamam de volume, na legislação federal eles chamam de volume. E o PAI é o volume 5, e aí a gente tem no anexo 2 da legislação federal, que é, da resolução da ANM, que é a autarquia responsável pela fiscalização dos empreendimentos minerários, e a resolução ANM ela dá só um apanhado geral e ela elenca quais são os documentos e informações que são indispensáveis de estar contidos no PAI, mas de nenhuma maneira ela alcança a resolução GMG, que traz de uma forma muito mais detalhada quais são o papel tanto do empreendedor quanto do poder público com a defesa civil. Exato. Esse parâmetro de amadurecimento da legislação é bastante positivo, né? Eu, quando o legislador estadual inovou na época da legislação estadual de segurança de barragens e dos decretos, a coisa veio um pouco de caixa, né? Então, a gente fala 95 por si, de desativação, descomissionamento, tem um tanto absurdos para certos tipos de estruturas que já estavam em operação, né, uma vez que o lapso temporal era muito curto. Sim, também, né, com essa sociedade um pouco mais breve com relação ao custo do Estado em relação aos empreendedores, veio um pouco conturbado, com alguns termos complexos, né, termos que não estavam adequados ao entendimento geral, estavam um pouco desconexa da legislação federal, e agora vem nos novos decretos aí, na resolução GMG, nos dar um pouco mais de clareza e um pouco mais de conectividade com a norma federal. Então, nós estamos realmente amadurecendo e andando numa direção mais clara, tanto para o empreendedor quanto para as comunidades também, que tendem a se beneficiar dessas alterações a longo prazo. Carol, isso. Aí a gente trouxe aí as obrigações das principais alterações que o Guilherme apresentou com muito mais maestria e detalhes, eu acho que a gente não precisa de falar, né? Aí a gente fala da questão do prazo, layout de placas, sinais sonoros, que são ações né, ações que, como o Fio falou, que o empreendedor tem que ficar muito atento aos prazos e às consequências, né, de não atendimento dessas obrigações dentro dos prazos, especialmente os empreendimentos que já estão em operação. Só uma resolução, a 3181 de 2022, que é uma resolução conjunta da FEAM, da SEMAD, do IEF, do IGAN e do IMA, que traz o regramento da elaboração, né, do CN e o protocolo. Então, a gente está focando na resolução 83, mas é importante a gente ficar de olho também nas legislações correlatas que vão nos dar as diretrizes de elaboração de protocolo desse documento lá no SEI e como é que a gente faz atualizações, né, dos parâmetros dos dados de comunidade, de sistemas, etc. E a FEAM teria ali um prazo de 65 dias, mais uma inovação positiva, né, estabelecendo prazos regimentais para o órgão que faz essa fazer devolutiva, né, com definição de nova mancha, etc. Então, positivo também, porque o que a gente costumava ter é o órgão com um prazo indefinido de análise, e a gente sabe das limitações que todos eles têm de pessoal, de prazos, de força, para poder fazer uma análise regrada e aprofundada na medida que esses documentos necessitam e dar uma resposta célere para o empreendedor. A gente trouxe aí também um pequeno comparativo com outros estados, e aí a gente trouxe o estado do Pará, que possui duas instruções normativas, uma
falando no geral sobre a elaboração do plano de segurança de barragem, com base completa tanto na resolução ANM quanto na lei federal. E aí eles fizeram uma instrução normativa específica para a regulamentação do PAI, que lá no caso do Pará é o volume 4, né? E aí a gente tem alguma experiência com a atuação lá no estado do Pará, nos clientes, e lá a gente consegue perceber que é um regulamento bem mais simplificado, de alguma forma. Da mesma forma da Resolução 95, apenas elencando quais são as informações e documentos mínimos que devem conter, mas sem trazer esse detalhamento e essa facilidade que o Estado de Minas Gerais traz em relação à segurança do empreendedor de entender o que ele precisa fazer para ele poder ter o plano dele aprovado e seguir com a operação da sua atividade. O interessante aqui nesse ponto também é que, apesar de os estados não estarem conversando puramente com relação à atuação legislativa, os empreendedores estão. A gente costuma dizer que né, o agro se fala muito, a gente tem umas ações conjuntas do agro, até legislativas e parlamentares, que ajudam na atuação, né, desse corpo político aí, e a federação. Infelizmente, a federação não tem esse movimento conjunto ainda. Existem vários órgãos aí no Brasil de classe que estão se mobilizando para tal, mas esse movimento já está sendo feito pelos empreendedores. A gente nota que empreendedores que têm atividades no estado do Pará, de Goiás, as grandes mineradoras ou as médias mineradoras que têm mais atividades em estados diferentes, já vem adotando mesmo tipo de entendimento. Isso certamente vai levar a uma atualização legislativa em breve. A gente trouxe aí o final, né, o que o advogado mais faz, que é resolver os problemas, e quando tem a aplicação de alguma sanção, tenta evitar ao máximo isso. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer a informação. E aí, nessa primeira parte aí, eu trouxe quais são as sanções que são hipóteses para revogação do certificado de conformidade do plano de ação de emergência, que vai diretamente com o licenciamento de operação do empreendimento. Hipóteses de revogação que são regulamentadas pela resolução GMG, o mau funcionamento ou em caso de envolvimento de barragem, quando a lista de contatos está desatualizada, quando for identificado em vistoria qualquer inconformidade que afete a operacionalização do PAI, alteração na mancha de inundação, alteração no próprio PAI, o empreendedor precisa, né, conforme a resolução 95 da ANM exige, a apresentação da declaração de conformidade e operacionalidade. E essa declaração tem que ser apresentada entre o dia 1º e 30 de junho, pelo sistema SIG-BR. Então, se o empreendedor deixar de apresentar essa declaração, aqui em Minas Gerais a gente tem a revogação do CCPAI, e aí sobre um outro aspecto relacionado à lista de contatos, também caso a Defesa Civil tente realizar contato com o empreendedor lá na sede ou com o centro de controle, e não seja possível contactar o empreendedor por mais de uma vez, isso também é passível de revogação do certificado de conformidade. Mas a paralisação do empreendimento é um prejuízo muito grande que o empreendedor tem que estar atento. Um contrassenso que nós encontramos nesse ponto com relação à suspensão de licenças, né, pelo não cumprimento das regras da AGMG, no sentido da paralisação do empreendimento implicar de licenças essenciais até ao não funcionamento. Quando a gente leva um projeto para o que a gente chama de care and maintenance, né, cuidado e manutenção, a gente tem projetos de mineração em regiões um pouco mais remotas, eles têm estação de tratamento de água, estação de tratamento de efluentes líquidos e sólidos, tem deposição de rejeito de dejetos sólidos, de lixo, etc. Tudo isso demanda licenciamento. Então, se a gente tem uma suspensão geral de licenças do empreendimento, pode estar até na paralisação para chegar na conformidade do empreendimento. Isso a gente acha que será ponto, né, de ajuizamento aí no futuro, quando essas normas começarem realmente a causar paralisações e suspensão de licenças. Acreditamos que seja um ponto aí de bastante fraqueza, né, na escrita da legislação, mas temos que enfrentar isso aí e ver como é que o judiciário vai reagir. Carol, passei, por favor.
Esse ponto que o Phil trouxe está aí nesse quadro, né? A gente tem o decreto 47383 de 2018, que é o decreto aqui de Minas Gerais, que ele tipifica as infrações administrativas, né, que possam ou não gerar impacto ou dano ambiental. E aí esse decreto ele trata mais especificamente do descumprimento da obrigação da Lei 23.291, né, que institui a política estadual de segurança de barragem, e é exatamente o que o Fio falou. Esse decreto fala o seguinte: que o descumprimento de qualquer obrigação material que coloque em vida a segurança, que coloque em risco a segurança de vidas humanas, a sanção é a suspensão de todas as licenças ambientais do empreendimento. Então, isso é um grande risco. E aí, na segunda hipótese, é a infração pela ausência de entrega de documentos que não seja considerado risco de segurança de vidas humanas pela autoridade competente. E nessa hipótese, a suspensão da licença seria apenas da estrutura. E aí tem essa relação aí que o Phil trouxe de um risco, né, para o empreendimento. Nesses pontos aí eu trouxe também a questão da responsabilidade civil, ambiental e penal no direito ambiental, porque o descumprimento de qualquer uma dessas obrigações, tanto das resoluções, quanto do decreto, quanto da lei, elas são passíveis de penalização nas três sanções. Porque, a depender da consequência desse descumprimento, o empreendedor vai ter a obrigação de uma reparação ambiental, de uma reparação à coletividade. As sanções administrativas, que são geralmente penalidades de multa ou embargo pelo Decreto 47.383 de 2018, se estivermos falando de um empreendimento licenciado em Minas Gerais, e ainda caso essa conduta seja um crime ambiental. Então, são três responsabilidades que o empreendedor vai precisar responder, vai ter que lidar três processos diferentes em três esferas. Então, é um ponto de muita atenção. E o outro ponto também de suspensão imediata das licenças, caso o pai seja reprovado, né? Então, se ao final de tudo o pai for reprovado, tem a suspensão imediata de todas as licenças. Basicamente é isso, né? Não tem, como eu disse, muito diapasão para a gente explanar com relação à atividade judiciária ainda nesse sentido. Mas a gente considerou, dos casos aí de alteração ou complementação pela GMC 83, implementação lá dos decretos do 48, 48, na maioria positivas, algumas delas vão causar transtornos comunidade quanto ao empreendedor, e nós estamos aguardando realmente mais desenvolvimento disso aí, mais amadurecimento das ações, né, pelos empreendedores, e entendermos realmente como é que as comunidades vão se comportar e o que isso vai trazer, tanto mais de alternativa para refinamento dessas legislações, quanto consequências judiciais também. Perfeito. Muito obrigada aos dois. Obrigada. Obrigada, gente. Bom, vou deixar as perguntas para o final, porque a gente ainda precisa escutar Gilmar Félix, natural de Congonhas, Minas Gerais, atua na Defesa Civil Municipal desde 2015. Ele tem experiência prévia como gerente de trânsito. Hoje ele é coordenador municipal de proteção e defesa civil de Congonhas, focando na mitigação e resposta em situações adversas. Então ele vai falar muito, né, não um pouco, mas muito sobre essa experiência prática que ele tem na defesa civil. Gilmar, fique à vontade. Muito obrigada pela sua presença. Ele, inclusive... Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Tudo isso que vocês falaram foi muito interessante mesmo. Tem coisas, né, o Guilherme sabe aí, eu, como coordenador de defesa civil, eu pego muito pesado, sabe? Com as empresas, no caso de resoluções, de artigos de lei, e essas que vocês me passaram aí, tanto a Fernanda, né, quanto o nosso amigo aí, sensacional, para que eu chegue lá e aperto eles mais um pouquinho, sabe? A gente não entende muito de certas leis. A minha formação hoje, eu sou gestor de recursos humanos, sou psicanalista e sou investigador. E trabalho como coordenador de defesa civil dentro do município, e sempre trabalhei desde 2015, né, como aquele falou aí. Mas tudo isso que vocês falaram, principalmente o Guilherme é o nosso braço direito e esquerdo
e a nossa cabeça pensante aqui dentro do município de Congonhas. Tudo isso que ele falou aí, ele passa para a gente, passa para as empresas e a gente cobra. A gente cobra muito, muito, muito mesmo. E tudo que a gente pede para o Guilherme, né? No caso, pela Integratio, eles não é para amanhã, não, é para ontem. É surreal. Vocês são surreal. Eu não posso deixar de falar isso, não. Bom, gente, tudo isso que vocês falaram aí é o seguinte, sobre as placas, né, principalmente de área de risco. Eu estou tendo muito problema dentro do município de Congonhas sobre a colocação dessas placas em frente a terrenos particulares. As pessoas procuram muito o prefeito, né, envolve a parte política para poder retirar. Estão perdendo negócios, né? Um terreno de 280 mil, o cara oferece 80 mil, 70 mil, porque a área que ele está comprando é de risco. Mas quem está comprando essa área, ele sabe sobre essa estrutura, ele sabe que a estrutura está bem planejada, sabe que a estrutura está segura, não tem nível de emergência e nem de alerta, então ele usa na maldade para poder vender. E o morador do município, que está dentro de uma área de um asas, né, uma área de barragem, ele acaba perdendo isso, então ele procura o município e estão procurando advogados para poder fazer a retirada dessa placa. Hoje, contabilizando aqui na minha agendinha aqui, eu consegui mudar a cabeça de 12 pessoas para que não fizesse isso, mostrando para eles a necessidade dessas colocação dessas placas e o motivo delas. Então, eu tenho que explicar muita coisa que o Guilherme mesmo que me passa, junto com a equipe dele, para me poder explicar os munícipes sobre a importância da colocação dessa placa de área de risco, de rota de fuga. E então isso é uma parte muito, muito difícil, sabe? Ela tem que ser com cuidado para a gente trabalhar na população com a colocação dessas placas. A respeito da numeração, eu troquei muito, né? Ideia com o Guilherme, com o Gislene e o pessoal da Vale, CSN Gerdau, sobre adesivar. Nós tivemos lá na fábrica que estavam colocando essas placas, para ver se eles poderiam explicar para a gente por que queria adesivar, porque eles estão olhando muito o custo, né? Então, correto. Mas eu tenho que olhar a qualidade das placas e o quanto a durabilidade. E a respeito dessa adesivação, tudo que está na resolução que eu estou falando aí, e essa exigência da resolução 83, elas estão sendo muito bem colocadas e vai ser uma durabilidade normal, como se fosse da placa mesmo, adesivada total. Então, o município de Congonhas, hoje está com mais de 2.000 placas, né, Guilherme? É uma verdadeira poluição visual que se eu não conhecesse, eu não moraria, né, no local desse. E é muito complicado. Então, isso aí está sendo muito bem feito pelas empresas, né? A gente cobra isso aí e agora eu vou cobrar mais um pouco. A respeito dos NUPDEX, que a resolução fez aí, o Guilherme sabe, eu já coloquei os NUPDEX, já coloquei os integrantes, vou até mandar para ele aí os que eu tenho dos integrantes dos NUPDEX. Na realidade, eu já venho antecipando algumas coisas que a resolução hoje ela determina, sabe? Através de algumas visões que eu tive e experiência na Defesa Civil, como a de Bento Rodrigues de Mariana. Eu trabalhei lá e fiquei na parte de mapeamento das pessoas, sabe? E quando eu cheguei dentro da arena, em Mariana, eu estava fazendo o cadastramento de pessoas e, às vezes, um vizinho não sabia se tinha, se não tinha, não sabia quem morreu, quem não morreu, quem estava desaparecido, quem não estava. Então, qual que é a função hoje dos NUPDEX? Esses NUPDEX, por eles serem representantes nas comunidades e representantes também da Defesa Civil, eles vão ter acesso a essas informações, até mesmo com o cadastro que está sendo feito hoje. Se a gente pega um NUPDEX, que já tem reuniões periódicas dentro da comunidade, fica fácil da pessoa fazer esse cadastramento. Porque hoje, se você falar assim, eu preciso do seu CPF, para quê? Quem quer dar o CPF? Não quer dar nem o nome, quanto mais o CPF, que é mais complicado. Então, tudo isso que vocês falaram aí, dentro do município de Congonhas, com a ajuda da Integratio, que ela é a principal que resolve todos os nossos problemas, sendo manchas de inundação, sendo placas, sendo rotas de fuga, sendo estudo de aumento da mancha ou diminuição delas, sobre cadastramento.
a gente está fazendo tudo direitinho, graças a Deus, e graças à equipe aí da Integratio, em que o Ferrari também faz parte, e, como eu falei, é o braço direito e esquerdo. Bom, dentro da resolução, como eu tinha conversado com o Coronel Frederico, hoje eles passaram as competências direto para a gente, né? Os representantes aqui dos Compidex. E existem muitas coisas que a gente já vem cobrando há um tempo e nós não tínhamos esse respaldo que hoje nós temos. Então, com esse respaldo, a gente, como coordenador que está lá na ativa, está dentro da comunidade, a gente pode cobrar melhor. Porque as empresas é o seguinte, eu sempre falo isso, a comunidade ela não bate na porta da empresa. Se bater na porta da empresa também, ele não vai ser atendido. Eles batem na porta da Defesa Civil. Aí eu quero saber se minha casa está dentro da mancha de inundação. Sim, está sim. O que é uma mancha de inundação? Com quanto tempo essa mancha pode chegar na minha casa? Qual que é o plano de emergência e de evacuação que você da Defesa Civil tem aqui dentro do município? Então, tudo isso que está na resolução, tudo isso que as empresas vêm trazendo para a comunidade, através da Defesa Civil, é muito importante, e sempre dentro das normas, né, da lei, das regras. Eu estou com um trabalho aí a ser feito há uns 3 meses, 4 meses ou antes, o Guilherme sabe disso, até convoquei uma reunião, chamei a diretora do presídio, lá de Congonhas, chamei os diretores responsáveis pelos hospitais e a UPA dentro de Congonhas, que todos eles estão dentro da mancha, e eles não têm plano de ação, não tem plano de emergência. Hoje, se acontecer um sinistro aí, de grande proporção, o município não sabe exatamente quem cobrar. Se é os hospitais, se é o presídio, ou se é uma secretaria específica, como a minha secretaria, que é de Segurança Pública. E o certo seria todos terem um plano de evacuação, um plano de emergência, que esse plano de ação seja elaborado com eficiência e sucesso dentro das normas e dentro das regras exigidas dentro dessa resolução 83. E esse trabalho, eu conversei segunda-feira com a Elaine, com os outros pessoais aí, a gente vai, junto com o Tenente Guimarães, que é o nosso comandante aqui da Corporação de Bombeiros, a gente vai executar um plano de ação dentro do hospital, dentro do presídio e também dentro das escolas, para que a gente faça, espera Deus nunca precisar, mas se caso precisar, a gente tenha pelo menos uma eficiência nesses trabalhos, que hoje a Resolução 83, ela exige, né, que não é nada mais, nada menos do que a segurança à própria vida. E é isso, são várias coisas, eu tenho tanta coisa para falar, mas assim, resumindo, sobre essa Resolução 83, sobre o que vocês estão trazendo aí para mim aqui, e é a realidade, viu, gente? É o que a gente vive aqui dentro do município de Congonhas. Não tem nada do que vocês apresentaram, do que o Guilherme apresentou, que seja diferente da nossa realidade aqui dentro do município de Congonhas. Então, eu só tenho a agradecer, viu, a vocês por terem me convidado para aprender um pouco mais com vocês aí. Foi um aprendizado para mim, sendo pouco tempo, mas para mim foi de uma grandia. Nossa, foi sensacional. Eu estou com meu caderninho aqui só nas minhas anotações aqui para mim poder já colocar em atividade amanhã mesmo, sem falta. E é isso. Se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar também, eu estou sempre à disposição. Perfeito, Edmar. Muito obrigada. A gente que agradece sua presença aqui, todo o trabalho conjunto. O Guilherme sempre compartilha muito com a gente e dá para ver assim, a importância e a atuação mesmo, né? Assim, é o dia a dia, é o seu dia a dia, então dá para ver essa paixão aí. Então, parabéns pelo trabalho e muito obrigada por compartilhar aqui com a gente hoje. Bom, eu queria perguntar, ninguém mandou no chat, mas eu queria perguntar se alguém gostaria de fazer uma pergunta, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Alguém gostaria? Se as pessoas ficam meio sem jeito, gente, pode ficar à vontade, pode falar. Max, eu sei que sempre atua lá em Congonhas, de Congonhas, então fique à vontade, Max, se você quiser falar algo também. Max trabalha aqui com a gente. Bom, mas para as pessoas se animarem, eu tenho uma pergunta, na verdade eu tenho uma pergunta para cada um de vocês.
Estou recém-chegada na temática, então para mim foi maravilhoso poder compartilhar esse momento. Guilherme também deu algumas aulas aí ao longo das semanas. Bom, vou começar perguntando para o próprio Guilherme, vou seguir a ordem aqui que a gente fez durante a tarde. Guilherme, observa-se em alguns casos, né, principalmente voltado para a atuação das consultorias e essa parte mais social, uma certa desmotivação quanto à participação das atividades do pai, em especial os simulados. O que pode ser considerado até natural em decorrência das diversas ações que são realizadas ao longo dos anos, né? Não é uma ação pontual, específica, como vocês bem estão trazendo, é algo gradativo e algo recorrente. Bom, essa rotina ela pode desencadear uma certa cultura de segurança e de conhecimento por parte das populações em relação a esse mecanismo de emergência. Contudo, ter essa participação das pessoas residentes nas AS e nas ESS, em alguns casos, é um dos principais objetivos dos simulados. Dado esse contexto, eu queria entender de você como manter a sociedade civil engajada, atenta e participativa nas ações do pai, em especial nos simulados. Se isso chega a ser uma dificuldade também. Obrigado, Kate. Bom, é uma grande dificuldade. Até o próprio Gilmar também poderia falar sobre isso, porque ele também vivencia lá, que é a dificuldade de engajar as pessoas a participar tanto do simulado, que é a atividade mais importante, apesar de não ser a única, mas também dos seminários, que o seminário ele é o momento para apresentar para a população o que significa, o que é esse plano de ação de emergência da barragem. É a oportunidade, as pessoas também não participam. Então, a gênese disso é a falta da cultura mesmo de prevenção. Isso não faz parte mesmo da cultura do brasileiro como um todo. Tratar de prevenção. Não, isso não faz parte de política pública também e nem do interesse. O brasileiro ele é muito reativo. Então, e a gente percebe isso. Eu trabalho com plano de ação de emergência desde 2017, desde o primeiro instrumento lá na época ainda DNPM, após o rompimento da barragem lá em Mariana. Então, no início, foi aquele boom, todo mundo queria participar. Então, participação simulada, seminário, muito envolvimento, as pessoas querendo saber. Aí, passou o tempo, a situação arrefeceu, aí as pessoas pararam de participar. Aí veio Brumadinho. Aí todo mundo se preocupou novamente, quis entender, perguntar, saber do mapa, saber de placa e tal. Passado o tempo, já também voltou meio que no esquecimento aí. Então, o grande objetivo é deixar o assunto sempre vivo, para que as pessoas entendam que não depende de ter um evento, um sinistro, para que haja envolvimento, para que haja preocupação. Isso tem que fazer parte da rotina das pessoas. E uma coisa fundamental é o trabalho nas escolas. Ensinar a criança. Adulto é muito mais difícil de colocar as coisas na cabeça de adulto. Criança é muito mais fácil. Então, se a gente leva essa questão para as escolas, e é o que muitos supervisores estão fazendo, tem lá o trabalho que o Gilmar faz também do Defesa Civil nas escolas, em Congonhas, mas a gente sabe que isso tem em muitos territórios, que é começar mesmo plantando a sementinha nas escolas, para que as pessoas entendam a importância de participar. Essa questão teórica. Algumas outras questões práticas é entender da comunidade qual que é o melhor dia para fazer um simulado, um seminário, o melhor local, o melhor horário, formato, entender deles também. E, ao invés de somente marcar a data e ir para o seminário, por exemplo, e querer que as pessoas participem, ir até elas. A formação do NUPDEC, reunião com comunidade, um espaço na Câmara de Vereadores. Então, aproveitar já os fóruns que tem para tentar levar a
a palavra, né, o que precisa ser dito para as pessoas. E do simulado é tentar diversificar. Às vezes, bom, fez no final de semana não deu certo, fez no domingo não deu certo, tenta fazer no sábado. Fez de manhã não deu certo, não deu certo que eu digo a participação baixa, muda de horário, leva para o dia de semana. Então todo mundo tem que estar sempre fazendo análise dos resultados e tentando traçar as melhores estratégias para engajar mesmo as pessoas. E só agradecer também, né, as palavras da Fernanda, do Felipe, e da apresentação deles, e principalmente do Gilmar, aí, pelas palavras, pela participação. E lembrando que eu sou mais um, né, lá no PMSB. Tem toda uma equipe que trabalha junto, sério, para levar esse desafio lá de Congonhas, que é muito grande, à frente, né? Como eu disse, é uma atividade pioneira. O PMSB é uma atividade pioneira no Brasil, provavelmente que seja no mundo. Então é um desafio grande. A gente tem muita gente competente levando o plano adiante. Fica aí meu agradecimento também. Muito obrigada. Bom, eu tenho também uma pergunta, continuando, para a Fernanda e para o Phil. Pegando até um pouco do gancho do que o Gilmar falou, né? Por exemplo, se eu morasse em Congonhas, aquela quantidade de placas, ele falou que ele nem moraria. Bom, pensando nisso, em como que isso interfere no dia a dia das pessoas e na vida das pessoas, e também pensando nos próprios empreendedores, eu queria entender de vocês se vocês possuem conhecimento de casos de judicialização de processos ligados ao PAI, tanto por parte das empresas como da sociedade civil. Um dos exemplos seria, por exemplo, acionamento para retirada de placa, ou acionamento indevido de sirenes, porque a gente sabe o que acontece, né? Toda vez que aciona indevidamente uma sirene, as pessoas, isso sai na mídia, as pessoas vão às redes, enfim. Eu queria entender um pouco de você se isso acontece ou não, algum caso assim. Bom, acontece, né? Tem acontecido, na verdade. A política é muito nova, esses distúrbios aí, a comunidade, né? Tanto as diretamente afetadas quanto as indiretamente afetadas se iniciaram há pouco tempo, mas já tem ação, sim. De mais emblemático, a gente tem com relação ao acionamento de sirene, no Kinross, ali em Paracatu, né? E essa tem já uma transação penal, é uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de Minas Gerais, já houve uma ação penal em torno de 3 milhões de reais de investimento que a Kinross vai ter que fazer em ações socioambientais por conta de mobilização, né, de comunidades por acionamento involuntário de sirenes, né? E temos uma também da Anglo-American, que não está finalizada e não tem trânsito julgado, mas a primeiro pedido do Ministério Público seria 5 mil reais de indenização por pessoa afetada pelo acionamento, né? Nesse sentido, a gente tem algumas impossibilidades jurídicas que a gente enxerga com relação à apuração, né, dos afetados, quem estava, quem não estava, o horário do acionamento, quem realmente se mobilizou, quem foi encontrado no ponto de fuga, né, mecanismos para poder mensurar isso, para poder diminuir essa pontuação, mas é uma ação de julgamento extremamente subjetivo, né, de prova de difícil formação. Então, com essas alterações agora trazidas, com essas alterações, com essas complementações e detalhamento trazidos pela GMC 83, a gente entende que a obrigação de você fazer a comunicação prévia, aí 30 dias para teste de sirene, para adequação das sirenes agora, que não poderiam, em tese, ser mais sirenes analógicas, né? Deveriam ser eletroeletrônicas, né? Para as mensagens serem passadas que a resolução exige, para que a partitura seja colocada como a resolução exige, a gente vai ter, né, certamente alguns incidentes a mais aí. Então, sempre traz um transtorno, tanto para a empresa quanto para a comunidade, e a gente entende que pode ser que hajam novos acionamentos. A gente tem um outro caso também, foi até julgado improcedente em Igarapé, em relação a placas, né, de uma família que requereu a indenização prévia por desvalorização de imóvel, porque estava inserida ali na mancha de inundação e as placas de evacuação
e de área afetada por por um eventual rompimento estão ali fixadas ao longo da cerca do terreno, mas eles não lograram êxito, né? A ação foi julgada improcedente, a mineração era até morro do IP, e eles já estavam em fase de descomissionamento da barragem, estavam cumprindo todos os aspectos, já era determinado lá no PAI-BR da época. Então, essa foi julgada improcedente e a mineração saiu ilesa nesse caso. Mas já teve notícia de outros ajustamentos também, sem julgamento aqui na região de Nova Lima, não concluídos, mas certamente há e haverão mais. Né? Haverá mais porque é um caso de adequação. Né? Infelizmente, a gente tem uma outra afetação aqui. Esse a gente tem caso no escritório de pequenos mineradores que, pela característica do minério, pela localização da mina, serão obrigados a atuar com barragens de mineração e estão em período de pequeno porte, que serão financeiramente afetadas pelas adequações necessárias, e eles estão parados em um ponto de cálculo de economia de projeto, né, para ver se realmente isso vai ser possível. Então, a gente pode ter aí, talvez, por excesso legislativo ou por minúcia legislativa, a inviabilização do aproveitamento de bem mineral, de reserva mineral. Né? São minas que já estão comprovadas, o recurso está lá, e provavelmente a empresa que detém o direito minerário hoje não vai conseguir instalar porque não vai conseguir cumprir todos os critérios ativos na manutenção e no desenvolvimento do projeto. Então, isso também é um problema, né, que afeta economicamente a região, afeta economicamente o país, afeta a região como em termos de comunidade, né, tranquilidade, geração de divisas, geração de emprego e renda e desenvolvimento, né, desses pontos remotos. A mineração, pela rigidez locacional, ela está adstrita a áreas normalmente remotas e ela traz, sim, desenvolvimento. Né? Então, é um drive de desenvolvimento muito forte. E esse tipo de questão aí, por minúcia legislativa ou excesso legislativo, pode acarretar, né, a inviabilização de projetos. Perfeito. Fernanda, você gostaria também de falar com experiência? Não, tranquilo, que já abrangeu todos os aspectos e casos que a gente já conhece aqui em conjunto. Não, beleza, obrigada. E é interessante vocês falarem que isso acontece, porque enquanto a gente se preparava para esse fórum, né, eu conversava com o Guilherme e a gente falou um pouco sobre isso, né? Como que muitas vezes esses aspectos legais, e aí no caso, por exemplo, nem que seja uma colocação de placa, isso interfere no dia a dia, na dinâmica das comunidades, né? E aí a gente já consegue ver que existem reações e reações jurídicas para isso, né? Então é muito interessante a gente conseguir ver como isso já tem ocorrido. Bom, a legislação em si, ela vem a reboque do fato social, né? Aconteceu, o legislador vem correndo atrás para regulamentar. E aí a gente tem essa infeliz mania, né, de caixa, né? Sem ouvir realmente as autoridades que são especialistas, sem ouvir especialistas de mercado, sem ouvir a comunidade jurídica, sem ouvir a defesa civil, né? Às vezes a gente teria aí uma legislação e resoluções muito mais apuradas se elas fossem feitas na tendência correta, ao invés de apenas buscar dar uma resposta imediata à sociedade, que pode causar até mais transtorno, né? Uma legislação mal feita e mal aplicada pode causar mais transtorno do que benefício. Sem dúvida, a gente tem visto agora, né, nessas novas legislações, por exemplo, em relação às barragens, essa tentativa de tentar prever o risco, né, e não mais mitigar. Mas isso ainda não é o comum. Bom, e pegando um gancho também nessa fala de vocês, e principalmente falando um pouco dessa associação com as comunidades, Gilmar, eu queria entender com você. O Guilherme chegou a falar um pouco, né, da importância, por exemplo, da participação das escolas, né, do público escolar nessas ações orientativas, mas eu queria entender de você na prática como você tem feito ou se existe alguma sugestão para o aumento da adesão das pessoas, do público, nos seminários orientativos. E também comentários, se você desejar, sobre as outras perguntas. Joia, meu bem. Sim, eu tenho feito muito isso, sabe? Uma das coisas muito importantes, igual o Max, você falou o Max, eu lembrei do Vitor. O Vitor também é o nosso braço direito aqui também. Ele mesmo.
Sensacional, esse homem também. Só tem equipe maravilhosa. Bom, a respeito da população, vou pegar o gancho primeiro no do Guilherme, a participação da população. Nós temos um problema muito grande dentro do município, eu acho que não só em todos os municípios, mas principalmente o de Congonhas que eu estou falando. Quando a gente vai para o seminário e as pessoas vão lá, a gente apresenta como que está a situação das barragens hoje, a real que está acontecendo. E também no dia a dia. A gente sempre encontra com as pessoas, a gente faz vistoria constantemente. Até agora, na presente data, eu estou com 780 vistorias feitas dentro de Congonhas, então são 780 pessoas que perguntam sobre a barragem. Não tem 600, não. É o total, todos perguntam sobre a barragem. E a gente explica como que está. Não tem nível de alerta, não tem nível de emergência, e a gente acaba trazendo um gancho sobre isso para poder trazer a população para engajar dentro do plano do PAI-BM, dentro do PAI, dentro do simulado, dentro de tudo que acontece dentro do município de Congonhas. Porque a gente trabalha, nós temos reunião toda quinta-feira, é o ano todo trabalhando sobre isso. E o que as pessoas explicam nesse momento? Uai, por que por que participar do simulado ou do seminário, sendo que está tudo ok? Essa é a mentalidade. Aí, o que eu fiz? Eu entrei nas escolas, com defesa civil nas escolas. Para quê? Para mudar a cultura das crianças, como o Guilherme mesmo falou. Eu venho trabalhando a cultura das crianças porque eu tenho mais facilidade da minha filha de 4 anos falar comigo assim, papai, você tem que fazer isso, isso e isso, para mim não decepcionar ela, eu irei fazer o que está correto. Então, a gente consegue ter um engajamento da família através das crianças também. E também mudar a cultura. Porque é igual o Guilherme falou, você mudar a cultura das pessoas que já têm um itinerário de vida, uma rotina, é muito difícil. É muito difícil. E eles esperam o seguinte, aconteceu, chama o SAMU, chama a Defesa Civil, chama o bombeiro. Quem socorreu, eu estou te falando porque eu converso muito com a população, falando para vocês. Quem se salvou, entra na justiça e processa as empresas. Cara, não é isso. A gente tem que trabalhar com a mitigação, a gente tem que trabalhar com a prevenção, a gente tem que trabalhar com treinamento em prol da vida. E esses seminários, esses orientativos essas apresentações que a gente faz é em prol deles mesmo, da comunidade. As empresas elas vão cumprir o que a legislação pede elas, mas a população elas tem que entender que isso é para elas se salvarem, é aprender, é mudar a rotina, e não criar empecilhos em saber que a justiça está em meu favor. Hoje a comunidade pensa isso, a justiça está em meu favor, porque eu não assinei nada para fazer aqui, eu não tenho culpa se fizeram aqui, não é isso. Tem que mudar a rotina, mudar o pensamento, mudar a cultura, e não só de Congonhas, como vários municípios também. Bom, então a gente tem feito isso, sabe? Tenho trabalhado constantemente, que é uma das minhas paixões, né? Você já mesmo colocou aí. Eu amo defesa civil, assim, eu durmo defesa civil, acordo defesa civil, respiro defesa civil. E tudo que é em prol da vida, como a defesa civil eu estou caminhando com ela e pretendo caminhar por bastante tempo enquanto eu tiver força. Então, eu trabalho 24 horas por dia falando sobre isso, sobre a segurança, sobre a prevenção, sobre a mitigação e com a comunidade, para que eles possam engajar, possam participar mais sobre o PAI, sobre o PMSB, sobre o plano de contingência. Cada plano de contingência que eu vou elaborando para me mandar para o Estado, para mim, eu passo na comunidade e eu procuro saber quais são as deficiências deles, para que a gente possa trazer para a gente também, para as empresas, para que eles possam estar engajados, sabe? E eles não se veem com dificuldade nessa parte. A dificuldade se chama reclamação. A população é muito fácil reclamar. Eu reclamo porque tem uma placa ali, eu reclamo porque tem uma barragem em cima da minha casa, e se acontecer alguma coisa, eu vou para a justiça. Não é isso, gente. A gente tem que trabalhar em conjunto com as empresas. Eu estou fazendo mudanças, eu pedi para ser dia de semana, o dia do simulado. Não quero domingo, porque domingo é mais conforto para todo mundo. As pessoas falaram isso, mas ninguém vai participar. Então, eu vou vou pegar a população no trabalho, eu vou pegar a população na escola, eu vou pegar a população na rua, eles vão ter que entender
que isso é para o bem deles. Então, eu estou mudando, né? O Guilherme já sabe, já coloquei isso nas reuniões, o próximo simulado vai ser dia de semana. Eu já estou em contato com a SEDEC para a gente fazer algumas mudanças aqui no nosso simulado através da Resolução 83, com a aprovação deles. Então, eu estou fazendo isso já, eu estou fazendo essas mudanças, eu quero fazer essas mudanças. Por exemplo, todo simulado, né, nesse simulado, a gente coloca sempre um representante da comunidade. Uma pessoa que é conhecida, uma outra que é conhecida dentro do hospital, eu não quero isso mais. Eu falei, se eu quero que coloque dentro dos outdoors, nos ônibus, nos pontos de ônibus, nos abrigos, nos caminhões, eu quero que coloque o pessoal da Integration, da Vale, da CCN e da Gerdau. Eu quero as pessoas que estão envolvidas em todo esse trabalho sendo vista para a população. Porque hoje, quem é visto na população, quem faz o simulado, é a Defesa Civil. E a Defesa Civil, ela não faz simulado. Ela tem a responsabilidade, ela é o dono, né, supostamente, desses simulados que está acontecendo, mas quem trabalha é as empresas e as contratadas por elas. Então, eu estou fazendo muita mudança sobre isso também para mudar a perspectiva e a visão das pessoas sobre o patinho feio que é as empresas. Porque quando uma cidade tem uma empresa que tem uma barragem, ela se torna um patinho feio. E ela não é o patinho feio, ela é a renda familiar, ela é o alimento na casa das pessoas. Então, são vários fatores que a gente tem que ver. E para que isso ocorra tudo perfeitamente, se caso um dia acontecer o sinistro, elas também estejam prontas para isso. Entende? Então, eu estou trabalhando isso diretamente, todos os dias, todas as horas que eu estou no serviço, para engajar essas pessoas dentro desses simulados e seminários. Perfeito, Gilmar, muito obrigada. Bom, gente, já estouramos nosso tempo previsto, 15 minutinhos, mas vale a pena, né? Sempre vale a pena quando a prosa tá boa. Guilherme, Fernanda, Fio, Gilmar, vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Podemos caminhar para o final? Alguém gostaria de se manifestar? Fica aberto o microfone, senão a gente caminha efetivamente aqui para o final. Alguém? Não, só agradecer mesmo o convite, né, Fio? Agradecer vocês, agradecer e falar da apresentação do Guilherme, que foi ótima, mas principalmente a do Gilmar, porque é muito bom e bacana ver essa paixão de ouvir ele falando do trabalho dele, que é tão importante, e conhecer e saber quem está lá no chão resolvendo as coisas é muito importante para a gente. Então, queria agradecer as palavras do Gilmar também. As suas O também, pessoal viu, que ficou, né? o pessoal que ficou aí até o fim. Silêncio, né? Obrigado a todos aí por compartilharem o momento conosco. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Guilherme, Kate. Foi ótimo. E estamos aí à disposição para os próximos, né? Se quiserem aprofundar ou fazer algum tema um pouco mais específico, né? Vamos nos encontrar novamente, estamos à disposição. Vamos sim. Queria agradecer Eu vocês. também Pessoal, gostaria de boa tarde. agradecer mais uma vez. E estou feliz de ver também essa carinha aí, ó, do Max aí, ó, meu amigão, parceiro. Anda na caminhonete comigo, gente. Esse menino aí anda na caminhonete comigo, resolvendo BO. É isso aí. Pessoal, boa tarde. Agradecer pela menção que vocês fizeram de mim aí, né? O Gilmar, o Guilherme, a Kate. Estou em atividade de campo, então o sinal estava ruim, cai toda hora, mas foi bom ter ouvido a explanação do Guilherme, da Fernanda, da equipe da advocacia aí, do Gilmar, né? O PMSB é um orgulho para mim como analista da Integratio e também como NISP, né, como morador de Congonhas. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, tenho muito orgulho de ver o desenvolvimento dele. E com o assunto, né, a Resolução 83, ela tem colocado uns desafios importantes no nosso trabalho, né, Gilmar? Agora, a gente chegou num ponto, né, que a gente olha o horizonte e fala, nossa, tem bastante coisa para mudar, tem mais coisa para melhorar, e isso é muito bom, é muito legal. Né? E a gente espera que esse assunto que eu ouvi falar, né, que o pessoal falou aí sobre a participação da população, eu espero que a população se sinta cada vez mais envolvida, que se envolva mais, se interesse mais, porque a legislação que veio
veio para que a população esteja mais segura e que ela perceba isso cada dia mais, né? Que o nosso trabalho venha ter mais impacto na população cada dia mais. Beleza? Obrigado, viu, gente? Obrigado por tudo aí. Obrigada, Max, por falar aqui com a gente. Bom, queria agradecer então novamente todo mundo que ficou aqui até agora, todo mundo que participou, aos nossos palestrantes, dizer que estamos à disposição para discutir sobre a temática, e é isso, vamos encerrar por aqui. Muito obrigada, gente, foi ótimo, até a próxima. Tchau, Obrigado, pessoal, gente. até a próxima. Boa Até mais. noite. Obrigado.